capítulo 24, a partir do versículo 32. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Agora, Pai, fala aos nossos corações. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o arrebatamento, Pai amado, seja um desejo, uma esperança no coração de cada servo que crê na Tua palavra. Eu te oro em nome de Jesus, pedindo a Tua unção, o Teu poder sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que ouviram a Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, aleluia, as glórias, amém e amém. Poder sentar. Quando Jesus Cristo entra no capítulo 24 de Mateus, o texto diz que ele encontrava-se no Monte das Oliveiras, assentado. Quando se aproximaram dele, os discípulos em particular lhe pediram, dizendo: Senhor, quando sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Havia por parte dos discípulos uma preocupação em saber quando se sucederia todas as profecias a respeito da volta de Jesus. E Jesus respondeu: cuidado que ninguém vos engane, porque surgirão falsos cristos enganando a muitos, vai acontecer guerras, falarão de guerras, rumores de guerras, porém tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, uns matarão, sereis odiados de todas as nações. E Jesus vai falando uma série de coisas que sucederiam na vida dos que creem em Cristo Jesus. E ele diz que se por multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E ele diz que esse evangelho, o evangelho da graça, seria pregado a todo mundo, em todo o reino, para testemunha a todas as nações. Então viria o fim. E a Bíblia diz que é exatamente nesse período, da grande tribulação, que Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja. Como falamos e repito, nós não sabemos exatamente o dia em que Cristo Jesus vai arrebatar a sua igreja, porque há várias linhas de pensamentos a respeito a vinda de Cristo ou o arrebatamento da igreja. Alguns acreditam que o arrebatamento vai ser antes da tribulação ou grande tribulação. Outros acham que vai ser durante a tribulação, ou seja, um dia de grandes transtornos, perseguições que sobrevirá sobre a terra. Outros acham que a igreja vai ser arrebatada depois, mas não importa as posições teológicas. O que importa é que a Bíblia diz que Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Será que o arrebatamento vai acontecer hoje, amanhã ou depois de amanhã? E a outra pergunta que eu faço para você, amado irmão e visitante: em que época nós nos encontramos atualmente? Em que momento da história apocalíptica? Em que parte da história que a Bíblia cita nós nos encontramos agora? Em que parte da profecia? Eu sei que estão acontecendo muitas coisas que estão citadas aqui. Há muitos falsos cristos surgindo por aí, há muitos sinais por aí, há muita gente sendo enganada. Nós ouvimos falar de guerras e um monte de guerras a todo momento, mas a Bíblia diz que ainda não é o fim. Tudo isso, porém, é o princípio das dores. E a Bíblia diz que nesse exato momento nós, os servos de Cristo Jesus, seríamos atribulados, seríamos mortos, seríamos odiados, perseguidos de todas as nações por causa do nome de Jesus. E a Bíblia diz que nesse tempo muitos vão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Em que época nós nos encontramos? Em que época a igreja se encontra atualmente? Não importa. O que importa é que eu creio que Jesus está às portas e logo ele voltará para arrebatar a sua igreja. E será o fim. Agora eu pergunto: você vai ser arrebatado? Você está preparado para esse encontro com Jesus? Porque a Bíblia diz que logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele, Jesus, enviará os seus anjos com grande tambor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, a igreja, dos quatro cantos
batizados, cantam, tocam, pregam, participam das atividades da igreja, mas não tiveram um encontro real e verdadeiro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então fica a pergunta: quando vai ser o arrebatamento? Hoje? Fica outra pergunta: você está preparado para subir? Você tem certeza da tua salvação? Por isso que Jesus Cristo fala: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, nós sabemos que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Então já estão acontecendo guerras, rumores de guerras, terremotos, tudo que a Bíblia diz. O princípio das dores já começou, já está terminando. Provavelmente já estamos entrando na grande tribulação. Provavelmente já estamos entrando nessa época, porque Jesus diz: quando começar a suceder essas coisas, fiquem preparados, porque eu estou às portas. Está próximo o dia que eu vou chamar, convocar a igreja para perto de mim. E tem três coisas que ele falou aqui no texto que nós acabamos de ler, tá? A primeira está no versículo 36, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Nem Jesus sabe o dia exato, o momento exato, a hora exata da sua volta. Só Deus Pai sabe o dia da volta de Cristo Jesus. Será que vai ser hoje? Será que vai ser agora? Será que vai ser agora que Jesus vai nos convocar para junto dele? A outra coisa que o texto diz, está no versículo 42, por não sabermos o dia e a hora, o momento da volta de Cristo Jesus, o versículo 42 diz: portanto vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então cuidado, fiquem preparados, fiquem apercebidos, vigiai, porque você nem eu, ninguém sabe o dia que vem o nosso Senhor Jesus Cristo nos chamar, nos convocar para a glória. E a outra coisa que o texto diz está no versículo 44, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então vocês também, nós também vamos ficar preparados, apercebidos, porque a hora em que não cuidais, a hora em que não estaremos preocupados com isso, vai ser o momento em que Jesus Cristo virá buscar a sua igreja. E como ele diz, vai ser que nem nos dias de Noé. As pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Estarão dois no campo trabalhando, um será tomado, outro arrancado. Estarão dois trabalhando no moinho, um será tirado, o outro ficará. Então a Bíblia diz que vai ser assim. Muitos estarão viajando no avião, alguns serão arrancados, talvez o próprio piloto, e o avião vai ficar desgovernado, vai cair. Vai acontecer tantas desgraças nesse dia em que Jesus arrebatar a sua igreja, porque onde estiver um servo do Senhor trabalhando, dirigindo ônibus, pilotando avião, fazendo qualquer coisa perigosa, ele vai ser arrancado, ele vai ser tirado, ele vai ser convocado por Jesus e vai deixar esse mundo, e vai suceder uma série de desgraças nesse mundo, momento de choro, dor, sofrimento para aqueles que não subirem. E nós, igreja de Cristo Jesus, estamos preparados para esse momento. Temos certeza que no momento do arrebatamento estaremos prontos para subir, ou ficaremos aqui nos lamentando, chorando, buscando a salvação, sem nenhuma possibilidade da ajuda do Espírito Santo, porque no momento em que Jesus arrebatar a sua igreja, o Espírito Santo subirá com ela, e ficarão aqui pastores, cantores, pregadores, líderes de departamentos, membros de igreja, que estavam aqui todo dia dizendo: Senhor, Senhor, mas não entraram no reino.